Sansão, um dos personagens mais intrigantes da Bíblia Sagrada, é conhecido por sua força sobrenatural, uma dádiva concedida por Deus para que ele pudesse proteger o povo de Israel dos filisteus. Mas qual era o verdadeiro tamanho dessa força? Será que as histórias bíblicas são um retrato fiel ou há algo mais que precisamos entender? Hoje vamos mergulhar nas páginas sagradas para descobrir o que realmente estava por trás da incrível força de Sansão, desde os feitos heróicos até os mistérios que cercam sua vida. Prepare-se para desvendar os segredos da força de Sansão e entender como ela se compara ao que imaginamos hoje. O segredo da força de Sansão, segundo a Bíblia, estava em seu voto de Nazireu, um pacto sagrado com Deus que o impedia de cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em cadáveres. O cabelo de Sansão, ao contrário do que muitos pensam, não era a fonte da força em si, mas um símbolo de sua dedicação a Deus. Em Juízes capítulo 16, versículo 17, Sansão revela a Dalila que, se sua cabeça fosse raspada, ele perderia sua força. Isso não significa que o poder estava literalmente em seu cabelo, mas sim que ao violar seu voto, ele quebraria o pacto com Deus, o verdadeiro responsável por sua força. A perda de poder após o corte do cabelo simboliza o rompimento dessa conexão divina. Sansão protagonizou diversas façanhas que demonstram sua força. Em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6, ele mata um leão com as próprias mãos. Em Juízes capítulo 15, versículos 14 e 15, ele derrota 1000 homens com uma queixada de jumento. Esses relatos mostram uma força descomunal, mas o mais impressionante é o episódio final. Após ser traído e ter seus olhos arrancados, Sansão, cego e debilitado, derruba as colunas de um templo filisteu, matando mais de 3.000 pessoas, conforme Juízes, capítulo 16, versículos 29 e 30. Esses feitos sugerem que sua força não era apenas física, mas também espiritual, resultado de sua fé e do poder concedido por Deus para cumprir sua missão. A Bíblia retrata Sansão como um juiz de Israel, um herói cuja força era extraordinária. No entanto, muitos estudiosos acreditam que essas histórias podem ter sido exageradas com o tempo, servindo mais como lições espirituais do que relatos literais. A força de Sansão, nesse contexto, simboliza a capacidade divina de usar até o mais imperfeito dos homens para realizar grandes coisas. Por outro lado, há quem veja em Sansão uma figura histórica real, cuja força, ainda que não literalmente como nas Escrituras, era excepcional para os padrões da época. Em ambos os casos, a mensagem é clara. A verdadeira força de Sansão vinha de sua fé e da sua relação com Deus, e não apenas dos músculos ou do cabelo. Então, qual era o tamanho real da força de Sansão? Segundo a Bíblia, sua força era ilimitada enquanto ele permanecesse fiel ao seu voto com Deus. Mais do que uma demonstração de poder físico, a história de Sansão é uma metáfora sobre a importância da fé e da obediência. Sua força, portanto, não pode ser medida apenas em termos de quantos homens ele derrotou ou quantas colunas ele derrubou, mas sim pelo impacto espiritual de sua vida e de seu exemplo. Seja mito ou realidade, Sansão continua a ser um dos maiores símbolos de força e determinação na história bíblica, lembrando-nos que o verdadeiro poder vem de dentro, quando estamos em sintonia com Deus. Qual é a sua opinião sobre Sansão?
deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este.